Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Espero que esteja tudo bem com a sua casa e com toda a sua família. Aqui é o Alexandre de Pares e você está no meu programa Uma Palavra de Esperança. O intuito do nosso programa é trazer uma palavra de Deus para o seu coração, reconhecendo que nós necessitamos e que precisamos a cada dia da palavra de Deus em nossos corações. Já quero pedir para você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nos ajude a divulgar, nos ajude a crescer esse canal. Compartilhe para que mais pessoas vejam esse vídeo, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Seja bênção na vida de outras pessoas e transmita esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Quero deixar aqui uma palavra de reflexão no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 37, no versículo 12 a seguir. Está escrito assim: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Todos sabem que José era o filho preferido de Israel, de Jacó, seu pai. E todos sabem que ele era como se fosse um administrador da família. Ele ia até os seus irmãos, que apacentavam o rebanho da família, via como estava o rebanho, e então voltava com notícias para o seu pai. Ele era quem trazia as notícias, se o rebanho estava sendo bem cuidado, se o rebanho estava sendo bem alimentado, o que é que estava faltando para o rebanho. Então José era quem administrava, era quem trazia as notícias e era quem levava as ordens de seu pai para seus irmãos. E o texto vai dizer que Israel disse a José: Seus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém. Vai lá, veja como está o rebanho e me volte com a notícia. A ordem foi bem clara. Jacó disse: vai até Siquém. Há um lugar chamado Siquém, onde eles estão apacentando. Veja como está o rebanho e traga-me notícias. Deixa eu te dizer uma coisa, baseado nesse texto. Preste bem atenção. Você só pode ir até onde o Pai determinar que você pode ir. Nunca tente ultrapassar as barreiras que Deus determinou para você. Nunca tente ir além daquilo que o Pai estabeleceu. O pai de José disse: vai até Siquém. E ele foi. E ele disse: ora, vai e veja como estão os teus irmãos e como está o rebanho. Traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Só que quando ele chega em Siquém, os seus irmãos não estavam lá.
E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? Perguntou a José. E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Porque ele foi até Siquém e eles já não estavam mais. Só que o pai dele tinha dado a ordem para ele ir até Siquém. Mas José resolveu ir mais além. Ele resolveu furar a barreira, furar a fronteira que o pai havia determinado. Então ele descobriu que os seus irmãos tinham ido até Dotã, um lugar vizinho. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Qual é o problema disso, irmão Alexandre? O problema vem agora no versículo 18. E viram-no de longe. Seus irmãos o avistaram chegando. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. O dever de José era ter ido até Siquém, aonde o pai dele havia determinado. Ele deveria ter obedecido a ordem à risca. Você precisa obedecer a ordem de Deus à risca. Não queira ir mais além do que aquilo que Deus já tem determinado, ainda que seja por uma boa causa. Você não pode ir mais além dos limites que Deus estabeleceu. Se Deus disse: eu quero você até aqui, é só até aqui e nem um passo a mais. O dever de José era de ter chegado em Siquém e ter voltado para trás e anunciado a seu pai, dizendo: pai, eles não estão apacentando em Siquém, eles não estão mais lá, ter trazido a notícia. Mas o erro dele foi querer ir mais além. E quando ele vai mais além, acontece tudo aquilo que vocês já conhecem. Quando os irmãos dele viram, já tramaram no seu coração, dizendo: agora é a hora. Vamos matá-lo. Vamos jogá-lo em uma dessas covas. E então veremos o que será dos seus sonhos. Olha isso, irmãos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, ele não deveria ter ido mais além do que Deus havia determinado para ele. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma campanha de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. E José lá na cova, ele não precisava estar na cova. Ele não precisava agora estar ali naquela situação se ele estivesse obedecido à ordem de seu pai. Meu irmão, se você obedecer à ordem de Deus à risca, você vai evitar muitos problemas na sua vida. Pega essa palavra.
Se você obedecer à ordem de Deus à risca, você vai evitar muitos conflitos e muitas confusões. Se Deus estabeleceu um limite para você, siga à risca esse limite, não vai mais além, nem que seja por uma boa causa. Deus já estabeleceu um limite até onde você pode ir, não ultrapasse esse limite, para que você não venha criar problemas para a sua vida. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde, vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então venderam José para os ismaelitas, e José foi levado como escravo ao Egito. E o fim da história você já conhece. Mas deixa eu te dizer, você pode evitar muitos problemas na sua vida se você não ultrapassar os limites de Deus. Só vai aonde Deus te mandar. Só até aonde Deus te mandar. Não ultrapasse os limites que Deus tem estabelecido para você. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Pega essa palavra e guarda no teu coração, porque é palavra de bênção para você. Guarda essa palavra. Que Deus te abençoe grandemente. E lembre-se, não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu para você. E você será bem-sucedido. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Nos ajude para que esse canal cresça. Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Seja bênção na vida de alguém. Ativa o sininho para que você venha receber mais vídeos como esse. Vídeos esses que vai abençoar a tua vida e que vai te dar uma direção. Forte abraço. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus realize todos os teus sonhos e os teus projetos. Uma palavra de esperança para todos nós. Amém? Que Deus te abençoe.